Bom, vamos lá então. Então, estamos aí então, tem os slides aí. O slide está aparecendo para vocês aí tranquilo, tá, né? Já apareceu aí a imagem da lâmpada aí, né? Introdução, então beleza. Introdução à filosofia, vamos lá. Bom, primeira coisa que eu quero tratar com vocês é qual o valor da filosofia. Eu já quero começar já filosofando, fazendo uma pergunta. Qual o valor da filosofia? Né? E é uma pergunta pertinente, ainda mais nos dias, né, que a gente vive aí no mundo de hoje, né, onde as redes sociais, né, com seus 144 caracteres aí são super valorizados, né, onde a gente está vivendo um período daí de uma extrema valorização da velocidade das informações, tudo tem que ser muito rápido, as pessoas não têm paciência mais para parar, né, para pensar, para ler, para refletir. A gente vive agora no período dessa valorização da velocidade da informação, tudo tem que ser muito rápido. E também um mundo aí da desvalorização da leitura. Não sei se vocês sabem, ano passado teve uma pesquisa sobre a leitura no Brasil, e os brasileiros leem por ano, a média, né, dos brasileiros leem por ano, uma média de 2,4 livros por ano. Ou seja, 2,4 significa que os brasileiros não chegam a ler 3 livros inteiros por ano. E a pesquisa entrevistou várias pessoas e alguns falam que leu 2,4 livros, mas alguns não leem nem o livro completo. Então é uma média, é daí para baixo, 2,4. E o engraçado é que alguns anos atrás, essa mesma pesquisa foi feita e o número é maior, ou seja, isso tem caído cada vez mais, ou seja, o interesse pela leitura tem caído cada vez mais. A gente também vive num mundo aí da desvalorização do pensar. As pessoas não querem pensar, não querem mais refletir. As pessoas, quanto mais elas receberem a informação pronta para elas, é melhor. Tá? Isso é um fato que a gente observa. Né? As redes sociais têm contribuído muito para isso. As pessoas hoje cada vez mais têm repetido informações prontas, né? A gente vive também no mundo da desvalorização aí do conhecimento. O conhecimento não é tão valorizado como já foi nos anos anteriores, né? Vivemos aí também na cultura do cancelamento, onde tudo, se você não agradar de alguma forma, eu te cancelo, né? Eu cancelo você, eu cancelo uma empresa, eu cancelo um grupo de música, eu cancelo um artista, um cantor, um escritor, enfim. Um mundo onde tudo é cada vez mais relativo, né? Num mundo como esse, uma pergunta como qual o valor da filosofia é muito, muito pertinente, né? Muitas pessoas não conseguem perceber, não conseguem notar o valor da filosofia. Qual valor tem? Por causa da realidade que nós vivemos hoje em dia. Então, por isso, como ponto de partida para o nosso estudo aqui, nós iremos, em primeiro lugar, responder alguns dos principais questionamentos que as pessoas fazem, né? Quando se deparam com o tema filosofia. Sempre que a pessoa se depara ali com o tema filosofia, algumas perguntas surgem, né? Então, eu quero, em primeiro lugar, responder essas perguntas. Muitos, por exemplo, quando ouvem a palavra filosofia, acho que isso passa pela cabeça até, de repente, de alguns que estão aqui assistindo essa aula, logo imagino ali um filósofo barbudo, seminu, sentado numa pedra, como está dizendo aí no slide, né? Com a mão no queixo, pensando na vida. A imagem foi escolhida não aleatoriamente, foi proposital. Né? Temos aí o Sócrates, na imagem de Sócrates, que se encontra lá na Grécia, né? E essa, geralmente, é a imagem que as pessoas têm de um filósofo. Quando fala de um filósofo, já pensa lá de um cara lá, barbudão, sentado, seminu, né? Só com os panos enrolados ali, pensando na vida. E outros vão imaginar que o estudo da filosofia, como eu já falei um pouquinho, mas reforçando, não passa de um conjunto de pensamentos e teorias sem nenhuma relação com o cotidiano. Muitos vão olhar isso, né? Pô, filosofia. Eu lembro, inclusive, que quando eu falei que eu ia fazer faculdade de filosofia, né? Eu já trabalhava com música já há alguns anos e muita gente falou assim, mas, cara, filosofia, bicho? Você acha que dá para ganhar dinheiro com filosofia? Mas por que filosofia? Por que você não escolheu algo, de repente, né, que vai te trazer mais retorno? Eu ouvi várias perguntas e comentários, né, nesse sentido, né? Porque essa é a forma como as pessoas enxergam a filosofia. Né? E um dos questionamentos mais comuns é esse. Por que estudar filosofia? Tá? Interessante que por que estudar filosofia já é um questionamento filosófico. Nós já estamos fazendo filosofia ao perguntar isso. Né? Mas esse questionamento, ele parte, como está no slide ali, ele parte do pressuposto de que não existe nenhuma razão ou vantagem, como eu já disse, né, no estudo dessa disciplina.
E quem faz esse questionamento tem dificuldade de perceber, de enxergar alguma vantagem prática. Tipo assim, você vai estudar filosofia, você vai ficar estudando o pensamento dos pensadores lá, famosos, Platão, Aristóteles, Sócrates, mas qual a vantagem prática disso? O que isso vai interferir, né, na nossa vida prática? Né? Aí eu listei, então, 7 razões que com certeza mostram aí como é vantajoso e de forma prática o estudo da filosofia. Então vamos analisar cada uma delas aí. Em primeiro lugar, o estudo da filosofia ele desenvolve o raciocínio lógico. Por que isso? Porque a base da filosofia é a argumentação. E a principal ferramenta utilizada para isso, nesse processo, né, é a lógica. Né? Então, através do estudo da filosofia, o estudante, o aluno, ele não só melhora ali o seu raciocínio lógico, né, como ele vai aprender a se expressar e a justificar suas ideias de uma melhor maneira. Né? Então, nesse ponto aí, a filosofia vai ajudar muito no desenvolvimento do raciocínio lógico, vai te ajudar a conseguir transmitir as suas ideias, as suas opiniões, os seus pensamentos de uma forma mais organizada. Né? E dessa forma você vai ter condições também de detectar linhas de raciocínios que não são muito bem embasadas, vamos colocar assim. Porque quando você consegue desenvolver bem o raciocínio lógico e você vê uma pessoa que não tem essa capacidade, você consegue notar falhas de uma maneira mais fácil. Né? Então, a primeira razão, o primeiro motivo, a primeira vantagem, vamos colocar assim, para você estudar filosofia, é que ela te ajuda a desenvolver o raciocínio lógico. A segunda vantagem é que ela desenvolve a capacidade de reflexão. Como está aí no slide, o estudo da filosofia requer constante reflexão, ajudando-nos a desenvolver essa importante habilidade. E é interessante que a capacidade de reflexão, a reflexão em si, ela é algo inerente ao ser humano. O ser humano tem isso de forma natural. Ninguém te ensina a ser uma pessoa reflexiva. A gente não aprende. É natural do ser humano. A gente já nasce com essa característica, né, com essa capacidade. E essa capacidade de reflexão, ela tem o poder de moldar de forma positiva ou negativa a nossa visão do mundo e, consequentemente, a nossa conduta. Então é importante. Hoje, uma das características dos nossos dias é que as pessoas refletem cada vez menos sobre a vida, sobre os acontecimentos, sobre tudo. Né? E isso é ruim. Né? Então a filosofia ajuda porque ela vai trazer esse aspecto, o aspecto da capacidade de refletir, de parar, de pensar antes de responder sobre algo, antes de tomar uma decisão. Então isso é muito interessante. Outra vantagem de se estudar filosofia é que ela te ajuda a desenvolver a leitura crítica, que é uma das principais ferramentas usadas aí no estudo da filosofia. Por quê? Quando você se depara com um texto filosófico, para que você consiga ali identificar os problemas e entender o que está acontecendo, você tem que praticar ali o que a gente chama de leitura crítica. E veja bem, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Crítica em filosofia não é a mesma coisa que no sentido popular, no senso comum. Quando se fala de crítica no senso comum, no meio popular, as pessoas entendem como você apontar o dedo, você colocar defeito em alguma coisa. Não, na filosofia tem mais o sentido de análise. Né? Então a leitura crítica podemos colocar como uma leitura analítica, uma leitura que está analisando. Tá? Então sempre que vocês ouvirem a palavra filosofia, na filosofia ouvirem a palavra crítica, levem para esse lado, levem para esse sentido. Né? E a filosofia vai ajudar nesse sentido. Ela é necessária para isso o tempo todo, para você analisar de maneira crítica, né? Mas não no senso comum, no senso popular. Né? E inclusive por isso que, por exemplo, cursos como Direito, Comunicação e outros contam com a filosofia em sua grade de matérias. Né? Não sei se vocês sabem, não sei se tem alguém aqui que já tem alguma uma formação superior, que já fez algum outro curso. Né? Você estuda filosofia não só no curso de filosofia. Quando você faz Direito, você estuda filosofia. Quando você faz Comunicação, você estuda filosofia. Né? Então, a filosofia ela está presente o tempo todo. Né? Exatamente por ajudar nesse sentido. Obrigado, Jorge. Obrigadão. Né? Outra vantagem de se estudar a filosofia, a Júlia Romão colocou que fiz pedagogia e tinha filosofia. Exatamente. Que ajuda exatamente nesse lance da análise crítica, da leitura crítica. Né? Então, isso é muito importante. Outra vantagem, que é a quarta aí, né, número 4, desenvolve a criatividade. Por quê? Uma das características principais do pensamento filosófico é o caráter persuasivo. E não se engane, todo mundo quer persuadir o outro. Quando você faz um enunciado, quando você faz uma afirmação, você quer convencer a pessoa que está te ouvindo.
né? Para quem aqui, de repente, prega na igreja, é professor de EBD, faz alguma coisa, lida com o público, dá aula, você quer convencer, né? Então você precisa ser persuasivo, né? É uma coisa que a gente tem que trabalhar, porque você está ali ensinando, você crê naquilo ali, então você quer convencer a pessoa de que aquilo que você está falando é uma verdade. Então a filosofia, ela ajuda nisso, ela ajuda no caráter persuasivo, porque a gente vai exercitar cada vez mais isso. E ela exercita também algo que é muito importante, além da criatividade oral, a criatividade de escrita, porque você começa a raciocinar, por exemplo, quando você vai escrever um texto, que hoje é uma coisa que as pessoas cada vez mais praticam menos, né, escrita, você pensa de maneira organizada, através do estudo da filosofia, né? Então, é interessante nesse sentido também, que desenvolve a criatividade. Isso vai te auxiliar, por exemplo, em aulas, em palestras, em pregações, né? Quando você vai falar com alguém, quando você vai expor uma ideia, né? Então, é algo muito interessante também. O estudo da filosofia também vai possibilitar, os 5 ali, sair do senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é conhecido ali como o conhecimento vulgar. Vulgar aqui não é no sentido popular também, mas é o conhecimento popular, tá? Pode ser definido como a compreensão do mundo baseada na experiência, né? Então, o estudo da filosofia nos ajuda nesse sentido, né? Eu até coloquei na apostila, vocês vão encontrar lá no AVA, assim, o senso comum, né, são crenças e proposições tidas como verdade para a grande maioria da sociedade, mas que não foram submetidas a uma investigação pormenorizada. Então, a sociedade como um todo, ela tem várias crenças, né, que elas têm aquilo como verdade, acreditam com todas as forças naquilo, mas não pararam para pensar, para questionar se aquilo é verdadeiro, né? Não pararam para pensar nos detalhes, se aquilo procede, se aquilo tem em si uma verdade. Né? Isso é o senso comum. O senso comum é dessa maneira. Né? E o estudo da filosofia, como a gente viu anteriormente, né, por incentivar a criatividade, a persuasão e o pensamento lógico, leva o seu estudante, aquele que estuda a filosofia, a pensar por conta própria, né? Como diria Platão, nos leva a sair da caverna. Esse sair da caverna aqui é exatamente pensar por conta própria. Não estou querendo dizer que você vai desenvolver um raciocínio totalmente seu, um raciocínio que ninguém tenha tido, mas você não vai ser levado pela massa. A ideia é que, através do estudo da filosofia, você chegue às conclusões por si só. Você pesquise, leia, né? Então, isso, inclusive, ajuda até na questão da fé. Né? Tem um ditado, né, que desde que eu era pequenininho eu ouvia, talvez a maioria que já ouviu, que diz que filho de crente não é crentinho. Eu falo, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Porque a fé não é algo que passa, né, geneticamente para o nosso filho. Ou seja, o filho tem que ter uma experiência com Deus. E no que diz ao aspecto racional da doutrina, dos dogmas, né, a pessoa tem que entender por si só também. Ela tem que ter uma busca e ela tem que pensar. Ela não pode... eu creio porque o meu pai crê. Eu creio porque meu pai me ensinou assim. Eu creio porque minha mãe me educou dessa forma. Eu creio porque eu aprendi isso na EBD. Não. Ele tem que, através... Claro, tem o aspecto espiritual, a gente entende isso, que o Espírito Santo ali é que nos dá o entendimento da palavra. Mas ele tem que partir de uma busca dele também, né? Eu, por exemplo, tive o privilégio de nascer num lar cristão, fui educado na igreja, tive um período que eu saí da igreja, né? Mas, depois de um tempo, eu voltei, mas eu voltei para a igreja porque eu tive uma experiência. Então, não era a fé da minha mãe mais, não era a fé dos meus pais, da minha família. Né? Aquilo já fazia parte de mim, era a minha fé também. Né? Então, é nesse sentido que também a filosofia vai ajudar a gente a sair do senso comum, de forma que aquilo que você defende, aquilo que você acredita, você chegou à conclusão que aquilo é verdadeiro. Não porque simplesmente você ouviu de alguém. Então, isso é bem interessante também. 6. A filosofia está dentro de nós. Então, isso é uma grande verdade também. A filosofia está dentro de nós de uma forma ou de outra. Por quê? A forma como nós pensamos, como nós agimos, tem uma relação intrínseca com a filosofia. Como assim? Não sei vocês, mas de forma geral, eu sou, por exemplo, eu sou questionador por natureza. Sempre fui, desde pequeno. Acho que todo ser humano é assim, a gente questiona o tempo todo. Né? Por que isso é assim? Por que não é assado? Enfim, a gente sempre quer saber, né, os porquês de cada coisa, né? E lá na apostila, eu coloquei também o seguinte, eu cito lá, parafraseando o pastor e filósofo falecido R.C. Sproul,
né? Ele é autor do livro, acho que muitos aqui conhecem, Somos Todos Teólogos. E o R.C. Sproul parte da ideia de que todo mundo faz teologia, que você não precisa ser um teólogo acadêmico, com um bacharel, com um mestrado, um doutorado em teologia, para fazer teologia, que todo mundo faz teologia. Né? Ele fala até que até o ateu faz teologia, porque ele dizer que não acredita em Deus não deixa de ser uma teologia, uma forma, porque a teologia é o estudo de Deus, e o estudo que o ateu fez, né, ele chegou à conclusão de que Deus não existe, então não deixa de ser uma teologia também. Então, ele parte desse pressuposto. Então, ele vai dizer que existe a boa e a má teologia. Da mesma forma, existe a boa e a má filosofia. Todos nós, de certa maneira, somos filósofos. Todos nós questionamos a forma como nós agimos, tem essa relação, desde pequenininho, né? E se a gente parar para pensar, as mesmas perguntas que os gregos faziam no passado, por exemplo, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, existe vida após a morte, de onde vêm as angústias e o sentimento de solidão que nós sentimos, todos esses questionamentos que os gregos já fizeram, nós fazemos em algum momento ou outro. Né? A diferença é que eles dedicaram, né, a maior parte desses filósofos, desses sábios que marcaram a história, eles dedicaram suas vidas para isso, né? Mas a gente faz. Então existe um lado filósofo em cada um de nós. Né? Então, uma das razões que a gente deve estudar filosofia é isso, porque a filosofia está dentro de nós. E para não ficar simplesmente ignorando esse fato e fazendo uma má filosofia, vamos estudá-la para fazer uma boa filosofia, para obter boas respostas, né? Aliás, os questionamentos que nós fizemos até aqui, por que estudar filosofia, já é um questionamento filosófico, eu já até falei no começo, né? Isso já gerou aqui um bate-papo, a gente já está aqui há alguns minutos da aula, né? Então isso é interessante também. Então a filosofia faz parte do nosso dia a dia. Eu até coloquei na apostila o seguinte: podemos até não nos dar conta, podemos até achar que não estamos com a filosofia, mas ela está dentro de nós. E por último aí, para não nos conformar com esse século. Como assim, Ricardo? Você de repente me pergunte, né? No slide está assim, como um cristão, líder ou não, quando um cristão, líder ou não, se propõe a entender o seu atual século, com o intuito de alertar outros a não se conformar, ele irá buscar isso no estudo da filosofia, que é a disciplina que estuda as ideias e o seu desenvolvimento. Como é que é isso? Todo mundo conhece aqui a passagem de Paulo em Romanos, capítulo 12, verso 2, que ele fala para a gente não se conformar com esse mundo. E a pergunta que surge daí é, né, ou não nos conformar com esse século, né, algumas traduções. A pergunta que surge daí é, o que é esse século, ou esse mundo a que Paulo se refere? Paulo não está falando de um mundo físico, né, especificamente. Ele está falando de um sistema de ideias, de um sistema de pensamentos que vem sendo desenvolvido no decorrer da história. Né? Então, para a gente não se conformar, a gente tem que entender esses pensamentos. Esses pensamentos foram desenvolvidos num diálogo filosófico no decorrer da história. Né? Eu até coloquei aqui no PDF o seguinte, na apostila: isso nos leva a entender, por exemplo, o que é e por que em nosso século atual são tão aceitas ideias como o materialismo e o hedonismo. O materialismo é a ideia de que a matéria física é a única realidade, né? Não existindo, portanto, uma substância imaterial. Não existe, portanto, para aquele materialista no sentido filosófico, não existe um mundo espiritual. Né? Ou o hedonismo, que é a ideia de que o prazer é o bem supremo da vida do ser humano. Né? Eu citei aqui apenas duas ideias, mas existem várias ideias que são ideias filosóficas, pensamentos filosóficos que foram desenvolvidos ao longo do tempo. Ora, eu como pastor, como líder, como membro de igreja, como alguém que se dedica que se esforça para que o evangelho seja pregado, anunciado, avançado, eu tenho que ter contato com isso, eu tenho que conhecer isso. Como é que eu conheço isso? Estudando filosofia. Para estudar, porque são filósofos, na maior parte das vezes, que criaram essas ideias, esses pensamentos e divulgaram. Né? E isso é muito importante. Esses pensamentos não surgem do nada, são resultados de uma sequência de ideias, né, de diálogos que foram sendo construídos ao longo dos anos. Né? Eu costumo dizer que foram um diálogo filosófico, né? Porque um filósofo acaba conversando com o outro, né, que o antecedeu. Então isso é muito importante. Né? E isso vai nos possibilitar fazer uma leitura não apenas da Bíblia, mas também uma leitura da sociedade que vivemos. É importante fazer esse diálogo, inclusive. Né? A leitura da Bíblia é o mais importante para nós como cristãos, mas quando eu estudo filosofia, eu tenho condição de ler a sociedade que a gente está vivendo. Eu consigo parar e perceber o que está sendo falado, o que está sendo defendido, né? E contrapondo aquilo com a palavra, eu consigo identificar o que está certo
o que está errado, né? Então isso é importante. Isso permite aí uma leitura aplicada na realidade que nós vivemos. Então, essas são as razões, né, do porquê estudar filosofia. Então, quando você ouvir aí alguém falar que filosofia não é bom porque filosofia esfria o crente, né? Eu brinco, eu costumo dizer que filosofia, o máximo que ela faz é esfriar o café. É uma brincadeira que eu faço. Por quê? Porque geralmente quem gosta de filosofia, quem gosta de livros de filosofia, gosta de ler, gosta de fazer isso acompanhado de uma boa xícara de café. Então você pega uma xícarazona de café, bota café até o topo lá da xícara, pega um livro e vai ler. E às vezes você fica tão entretido ali na leitura que o café esfria. Tá? Então eu brinco, eu falo que o máximo que a filosofia faz é esfriar o café. Mas não esfria o crente, não. Esse tipo de argumento às vezes é usado para teologia também. A teologia esfria o cristão, esfria a fé. Não esfria não, esfria o café. Mas a fé não esfria não. Né? Na realidade, quem se perde nesses caminhos já estava perdido. Né? E o cara começou a estudar teologia e se perdeu, o cara começou a estudar filosofia e se perdeu. Não, o cara já não estava achado, ele já estava meio perdido já. E quando ele estuda, ele acha ali, de repente, argumentos para defender, né? É isso que acontece. Então a filosofia não esfria a fé, o máximo que ela faz é esfriar o café. Continuando, vamos passar para o próximo tópico aqui, o que é filosofia? Esfria o falso fogo, o Luiz colocou, exatamente. O que é, então, a filosofia? Mais uma vez ali, ao perguntar o que é filosofia, estou mais uma vez filosofando. Exatamente, cada questionamento que a gente faz, a gente está filosofando. Eu lembro até uma vez, uma situação que eu presenciei, na hora, assim, o Jonas Madureira, que é uma pessoa que a gente vai citar muito, inclusive aqui na aula de hoje, no decorrer do curso, porque eu peguei muitas coisas do livro dele. Uma vez ele fez uma postagem de eu não lembro de que foi, de um filósofo, ele fez uma postagem no Instagram dele, tem muito tempo isso. E alguém entrou, tinha vários comentários, e um dos comentários a pessoa colocou assim, Pastor Jonas, o senhor não acha que a filosofia esfria a fé? O senhor não acha que a filosofia pode afastar o cara de Deus? O senhor não acha que a filosofia... Parará? E fez várias perguntas, o senhor não acha que o crente não precisa de filosofia? E colocou uns 6, 7, 8 questionamentos ali para o Jonas. O Jonas só respondeu assim, meu querido, ao fazer cada um desses questionamentos, você está filosofando. Porque a filosofia é exatamente isso, é fazer perguntas, é procurar entender as coisas, né? Mas o estudo da filosofia vai nos ajudar a fazer uma boa filosofia. O Jorge colocou aqui, esses argumentos são pretextos para heresias, talvez. Mas a gente ouve muito por aí. Então, mas o que é filosofia? Filosofia vem de uma palavra, obviamente, grega, né? Philo, que vem de filia, que significa amizade entre iguais ou amor fraterno, né? Somado aí à palavra sofia, sabedoria, né? Da qual deriva sophos, que é sábio. Então, sábio vem do grego sophos, né? Então, a junção dessas duas palavras aí gera a filosofia. Então, o filósofo é aquele que ama a sabedoria, é aquele que ama o saber, é aquele que gosta de conhecer, né? Deixa eu mudar aqui o... Aí tem uma frasezinha minha aí, de minha autoria, né? E de fato é o amor à sabedoria, ao conhecimento, que levou e continua levando os filósofos a questionar e buscar respostas para as questões fundamentais, como quem somos nós e por que estamos aqui, né? Então, é isso. Basicamente é isso. E tanto a palavra filosofia quanto a palavra filósofo são atribuídas a um filósofo chamado Pitágoras. Pitágoras de Samos, muito conhecido aí pelo famoso teorema de Pitágoras. É ele mesmo, filósofo e matemático, né? Então, tanto a palavra filosofia e filósofo tem a sua autoria atribuída a ele. Sobre isso, o Jonas Madureira vai comentar o seguinte: Pitágoras não pretendia se passar por sófos, né, sábio, uma vez que ninguém poderia sê-lo, a não ser Deus, na opinião de Pitágoras, né? Por isso, preferia ser chamado apenas de filósofos, ou seja, aquele que pratica a filosofia, né? Então, conta-se a história de que certa vez Pitágoras, após fazer ali uma preleção, alguém falou que ele era sábio. Alguém falou, você é muito sábio e tal. E ele prontamente falou, não, eu não sou sábio. Sábio, só Deus. O máximo que eu sou é um amante do saber, né? Ou um filósofo. Foi exatamente assim que surgiu. Obviamente, com o passar do tempo, o termo filosofia ou filósofo acabou assumindo
outros significados, além de amor pela sabedoria, simplesmente. Assumiu também ali outras conotações, como o próprio saber. Hoje, inclusive, quando a gente ouve de um filósofo, a gente já imagina um cara sábio, um cara altamente intelectual, um cara que gosta de leitura, um cara que fala, que explica bem, enfim. Essa é a imagem que a gente faz. Quando a gente fala aí, por exemplo, de alguns filósofos brasileiros, como Mário Sérgio Cortella, como o Clóvis de Barros Filho, o próprio Jonas Madureira, que é doutor em filosofia, e temos vários outros aí, né? Tanto no meio cristão quanto no meio secular, a gente já pensa uma pessoa assim, uma pessoa que fala bem, que se expressa bem, uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que é o intelectual, né? Então, acabou assumindo essa conotação do próprio saber. Aí talvez você se pergunte agora, mas que saber é esse, né? E mais uma vez, quem vai ajudar a nos responder essa pergunta é o Jonas. Olha o que o Jonas fala sobre o saber. Há pelo menos 2 tipos de saber. A, um que se limita a descrever como as coisas são, e B, outro que compreende e explica o porquê das coisas serem como são. Ora, para quem apenas sabe que o fogo aquece e queima, tem apenas um saber descritivo. Em contrapartida, quem sabe o porquê ou a razão pela qual o fogo aquece e queima, possui o conhecimento verdadeiro. Não sei se vocês conseguiram entender bem o que o Jonas colocou aí, mas colocando aqui de forma mais simples, né, em outras palavras, a filosofia ela se caracteriza exatamente por não ser apenas um saber descritivo, tá? Já que a proposta da filosofia ela é o quê? Pensar, conhecer e explicar o porquê das coisas, e não apenas escrevê-las. Então, essa é uma diferença da filosofia. A filosofia ela não quer só descrever as coisas, mas ela quer pensar, ela quer ter o aspecto reflexivo, tem um aspecto do conhecimento. Primeiro você reflete para conhecer, para depois explicar o que aquilo é, né? Não apenas descrever, né? Então isso é muito importante, né? A Marilyn Chauí, que é uma filósofa brasileira, professora, autor de vários livros, né? Ela sugere que a primeira resposta à pergunta o que é filosofia poderia ser o seguinte: filosofia é a decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana. Jamais aceitá-las sem antes havê-las investigado e compreendido. Interessante, né? Essa forma como ela define. Ela fala que isso aqui poderia definir o que é a filosofia, né? Algo que hoje a gente não vê tanto no senso comum, no meio popular. As pessoas hoje não questionam tanto, né? Aceitam tudo como óbvio, aceitam tudo como evidente, né? Não param para questionar se aquilo é assim mesmo, se aquilo traz uma verdade em si, se aquilo realmente procede, né? Então, a filosofia, né, dentro dessa definição, é interessante, é não aceitar como óbvias e evidentes as coisas. É questionar, é perguntar. Mas não é o questionar por questionar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é importante frisar, nesse primeiro passo, Jó 28 é uma filosofia clássica, né? Eu teria que ler aqui agora a passagem que eu não lembro de cabeça, mas depois eu leio e te comenta. Mas o primeiro ponto que eu quero que a gente entenda até aqui é que, muito mais do que um conjunto de saberes, de conhecimentos, a filosofia é uma atitude diante do mundo. Ou seja, a filosofia não é quantos livros eu li, quantos autores clássicos eu li, quantos termos filosóficos eu sei explicar, eu sei o que é. Eu sei o que é epistemologia, eu sei o que é isso ou aquilo, usar ali os termos técnicos, né? Saber explicar, contar toda a história. Não é isso, não é um conjunto, não é eu sou mais filósofo quanto mais eu sei sobre filosofia. Não é isso. Mas ser filósofo ou a filosofia é muito mais uma atitude diante do mundo, né, e dos acontecimentos que nos cercam. Ou seja, é uma postura que a gente assume diante daquilo que a gente vê, daquilo que a gente observa. É uma postura de interrogar a si mesmo em busca do porquê das coisas, das crenças, das ações e dos sentimentos, né? Ainda segundo a Chauí, ela vai colocar que a atitude filosófica conta com 3 características. Ela é crítica, ela é reflexiva e ela é sistemática, e podem ser definidas da seguinte forma. E aqui, antes de vocês lerem aí esse slide aí comigo,
Por que é importante pontuar essas 3 características da atitude da atitude filosófica? Né? Por quê? Porque a filosofia não é questionar por questionar. As pessoas hoje até questionam, né? As pessoas não aceitam realmente tudo. Aliás, muitos valores têm sido questionados, os valores de família, os valores de gênero, os valores do que é certo, do que é errado, né? Do que é bom, do que é mal. Muitos valores têm sido questionados, mas as pessoas questionam por questionar. Muitas vezes as pessoas não questionam porque querem uma resposta devidamente. Assumem simplesmente uma postura questionadora, né? As redes sociais a gente observa muito isso. E ela vai colocar que a atitude filosófica ela conta com 3 características, como a gente viu aí. Em primeiro lugar, a primeira característica é o aspecto crítico. O aspecto crítico ele é exatamente fazer questionamentos. O que é, como é, por que é, como é. Ou seja, isso faz parte da atitude filosófica, é questionar. E esse aspecto crítico, ela vai dizer que ele é composto, né, por 2 fases, a fase negativa e a fase positiva. A fase negativa é quando você diz não aos preconceitos, diz não aos prejuízos, diz não ao senso comum e diz não às experiências do cotidiano. Ou seja, você diz não àquilo que todo mundo pensa só porque pensa. Você diz não a um juízo que é feito sem uma explicação, sem um pormenor, sem refletir, né? Você diz não àquilo que as pessoas acreditam porque eu passei por isso, é a experiência que eu tive, então eu acredito que seja assim. Então sempre vai ser assim porque eu passei por isso, né? Então a primeira característica é exatamente negativa dessa postura crítica, né? Negativa nesse sentido. Eu vou duvidar de tudo. Isso lembra um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, o que Descartes, né? René Descartes coloca lá no seu discurso do método, né? Quando a gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre isso. E ele parte desse. O primeiro passo é isso, é duvidar de tudo, né? É fazer esse questionamento. Mas também tem um aspecto positivo, né? Nessa questão crítica. Qual é o aspecto positivo? Que é a fase positiva, desculpa, né? Que é a postura de interrogar e questionar as coisas, questionar os fatos, as ideias, os valores, os comportamentos e até nós mesmos, né? Então isso é importante. O aspecto crítico então faz parte, ou seja, não é questionar por questionar. Tem que ter o aspecto crítico. Mas em primeiro lugar, eu vou assumir esse lado negativo, que é dizer não ao senso comum. E o lado positivo desse aspecto crítico seria fazer os questionamentos, perguntar, mas por que é assim? Por que não é assado? Né? Por que isso é errado? Por que isso é certo? Questionar. O próximo aspecto é o aspecto reflexivo. É um movimento de volta ou retorno a si mesmo. Ou seja, é quando o pensamento se interroga a si mesmo. Ou seja, é uma auto-reflexão. Né? A Chauí, novamente citando ela vai dizer que a reflexão filosófica ela é radical. Ou seja, ela é uma volta para o interior. Então eu vou me interiorizar para chegar a uma resposta. Então tem que haver esse aspecto reflexivo. Né? Por isso que geralmente o cara que é filósofo, geralmente ele é mais ponderado, ele fala com mais calma, ele vai pensar mais antes de dizer as coisas, né? Por mais que às vezes até ele saiba, mas ele vai pensar antes de falar algo, né? Porque tem esse aspecto reflexivo aqui que é algo que a gente desenvolve muito. A atitude filosófica tem que ter, então, o aspecto crítico, o aspecto reflexivo e, por último, terceiro ali, o aspecto sistemático. O que é o aspecto sistemático? É exatamente a característica de organizar e encadear as afirmações, os enunciados, ou seja, não basta apenas a postura do pensar reflexivo, sem que ele seja sistemático. Ou seja, beleza, eu assumi ali o aspecto crítico, eu analisei, lembra que o aspecto crítico que não é botar defeito, tá? Mas é analisar. Eu fiz uma análise, primeiro eu duvidei de tudo e comecei a perguntar tudo. Eu duvidei e perguntei. Depois eu começo a refletir sobre as conclusões que eu cheguei. E depois eu vou sistematizar, eu vou organizar isso aí. Tá? Então é muito importante que a atitude filosófica ela tenha esses 3 passos aí. O aspecto crítico, o aspecto reflexivo e o aspecto sistemático. Não sei se até aqui está todo mundo conseguindo entender, conseguindo acompanhar. O Marcelo colocou lá. Eu não lembrei o verso, Marcelo, porque a cabeça está aqui, né? Jó 28, 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. O temor do Senhor é o possibilidade. Isso, exatamente. O Luiz colocou: colocar tudo em dúvida para descobrir a verdade. Verdade. É isso aí.
Tá? Então, é muito importante isso. Lá tanto no AVA quanto na apostila, quem for adquirir depois, você vai ter lá um linkzinho logo depois no finalzinho desse tópico aqui. Tá assim, saiba mais, assista. Então tem um videozinho descobrindo a filosofia com Pondé, Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo brasileiro, né? E ele falando sobre o que é filosofia, tá? Então, continuando aqui, vamos partir para o próximo ponto. A pergunta é, como surgiu a filosofia? Eu não sei quem sabe disso, mas para quem não sabe, a filosofia greco-romana ela é dividida basicamente em 4 períodos. O período pré-socrático, o período socrático, o período sistemático e o período helenístico. Obviamente, a gente vai falar um pouco sobre cada um desses períodos no decorrer das nossas aulas, né? Mas o nosso foco nesse momento agora é o período pré-socrático, que é o que a gente vai falar um pouco mais, né, com um pouco mais de detalhes nessa aula, né? O período pré-socrático ele tem como principal característica a preocupação com a origem do mundo, assim como as causas da transformação, das transformações, né, no plural, da natureza, né? Só que para entender melhor isso, para compreender melhor como se deu o surgimento da filosofia pré-socrática, ou como surgiu os pensadores pré-socráticos, a gente vai voltar um pouquinho mais atrás, entender o período que antecedeu, pelo menos um pouco, o período que antecedeu o período pré-socrático, que é o período mítico, é o pensamento mítico. Deixa eu mudar o slide aqui para vocês. É exatamente o que está dizendo aqui no slide. O nosso foco nesse tópico é falar sobre o surgimento da filosofia. Mas antes de entrarmos no assunto, é importante pontuarmos que antes da filosofia veio o mito. O mito aqui não é o presidente, tá? Não é o presidente. O mito aqui é o período mitológico, a famosa mitologia grega, ou seja, o pensamento mítico antecede a filosofia. Então, o pensamento mítico, quando a filosofia surge na Grécia Antiga, no século VI a.C., ela se depara com uma realidade permeada pelas concepções míticas, né? Um mundo ali povoado, entre aspas, né? Faltou umas aspas ali no povoado, por deuses, deusas, heróis e monstros. Ou seja, o pensamento mítico antecede a filosofia. E, mudando para o próximo slide, a palavra mito ela tem sua origem no grego mitos, que significa palavra, o que se fala. E talvez, nesse momento, você questione, mas o que... Vou passar a moto aqui. Mas o que realmente vem a ser um mito? E qual a sua função? O senso comum, por exemplo, irá dizer que os mitos não passam de histórias, com letra E, né? Sem conexões, ou alguma fantasia sem qualquer ligação com a realidade. Outros irão definir como superstições. Mas será que essa explicação está de acordo com a concepção filosófica? Ou seja, se você perguntar para qualquer pessoa o que é um mito, o que é uma concepção mitológica, provavelmente você vai ouvir algumas dessas respostas aí. São histórias sem conexões, ou é uma fantasia sem qualquer conexão com a realidade, ou outros vão falar que são superstições. Outros vão até citar aí a mulher de branco, a mulher de algodão, as histórias que contavam quando a gente era da escola, né? Na minha escola tinha isso, acho que na de vocês também, né? Vão citar até essas histórias aí como exemplo, né? Mas será que essa explicação está de acordo com a concepção filosófica? Obviamente que não. E o professor de filosofia, Vladimir Fernandes, que foi meu professor na Unip, ele define o mito da seguinte forma: o mito é uma forma de explicar o mundo, de atribuir sentido ao existente e, portanto, tranquilizar o ser humano. Trata-se de uma verdade intuída, cuja autoria se perde no tempo, sendo, em geral, considerada como uma produção anônima e coletiva. Aqui já tem algumas coisas bem interessantes para a gente considerar, que o Vladimir fala, né? Então, o mito, o que é o mito, né? É uma forma de explicar o mundo. Era como os gregos, naquele período, usavam, era a ferramenta que eles usavam para explicar o mundo, para atribuir sentido ao que existia. A ideia ali era tranquilizar o ser humano. Mas tranquilizar em que sentido? Aquela angústia do ser humano de saber o porquê das coisas, a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, né? O mito respondia. O mito dava uma resposta. Hoje a gente pode ler algumas dessas, ter contato com algumas dessas respostas, lendo, né? Conhecendo. A gente pode até achar engraçado e achar ridículo, olhando com os olhos de hoje. Mas para aquela época, aquilo explicava para eles, aquilo tranquilizava, né, o coração deles. E trata-se, então, de uma verdade intuída. Como assim? Era uma intuição que eles muitas vezes tinham.
e a autoria se perdia, não sabia de onde que vinha aquele mito, quem criou, quem realmente é o autor de determinados mitos, mas sabia-se que aquilo era uma produção anônima, coletiva, que era passado de forma oral, de geração para geração, e era, né, o que explicava ali o que estava acontecendo na realidade, né? Na apostila eu coloquei o seguinte: os mitos são narrativas que têm a intenção de explicar algo, têm a intenção de explicar a origem do mundo, a existência de diversos elementos da natureza ou o comportamento humano. Existem diversos mitos, né? Narrativas míticas, e cada um vai explorar alguma coisa, vai tentar explicar alguma coisa. Eram narrativas de tradição oral, como eu falei, né? Que eram passadas de geração em geração. Agora, vale frisar que não era só os gregos que tinham ali as suas narrações míticas, né? Os seus mitos. Vários povos daquele período construíram suas narrativas mitológicas ao longo da história. Mas hoje, eu quero analisar com vocês, eu vou ler para vocês, vai estar isso na apostila, não está aqui nos slides, eu quero ler um mito para vocês, que é o mito do rapto de Cora, também conhecido como rapto de Proserpina. Não sei quem aqui já ouviu, né? Depois vocês pesquisem aí, mas eu vou ler para vocês, prestem bastante atenção. Cora, filha da deusa das colheitas, Deméter, brinca pelos campos verdejantes da Grécia. Cora é uma adolescente pura e cheia de vida. Ela corre, pula, brinca com as borboletas, colhe flores, mas Cora não sabe o que está sendo observada. Perto dali, Hades, deus do subterrâneo, observa a Cora brincar e pensa: que bela adolescente essa Cora. Hades então resolve raptar a doce Cora. Ele coloca em movimento sua carruagem puxada por 10 fortes cavalos e parte em sua direção. Cora, ao perceber o que se passa, corre, mas em vão. Hades toma Cora em seus braços e a leva. No mesmo momento, se abre no chão uma grande fenda e a carruagem desce para o centro da terra. Ao cair da noite, a mãe de Cora, Deméter, sente sua falta e sai à sua procura. 2 camponeses que presenciaram a cena contam-lhe o que aconteceu. Deméter fica louca de dor e desconsolada proíbe que as plantas, o capim, as árvores, as frutas e os cereais cresçam. Os camponeses ficam preocupados e tristes, pois sem o crescimento das plantas, eles irão perecer. Eles imploram aos deuses para que o verde retorne. Os deuses pedem para Deméter deixar a vegetação crescer, mas ela está irredutível. Nada crescerá ou voltará a florescer enquanto Cora não retornar. Zeus resolve intervir. Manda o mensageiro Hermes ao reino dos mortos para falar com Hades, para deixar Cora voltar. Mas ela só poderá retornar se não tiver comido nenhuma comida do reino dos mortos. O jardineiro informa a Hermes que ela havia comido 6 sementes de romã. Dessa forma, Cora não poderia voltar. Mas Deméter não volta atrás de sua decisão e não permite que nada floresça. Zeus, então, estuda o problema e propõe uma solução, uma possível solução para o impasse. Como ela comeu apenas 6 sementes de romã, durante 6 meses, Cora ficará morando com Hades no subterrâneo. Será sua esposa e se chamará Perséfone, aquela que causa a destruição. Durante os outros 6 meses, Cora voltará e passará em companhia de sua mãe Deméter. Quando Cora está com sua mãe, esta fica feliz. Nesse período, a natureza reflete a felicidade de Deméter. A terra está coberta de verde, com flores e frutos. Quando vai se aproximando o momento de Cora partir, sua mãe vai ficando triste e a vegetação começa a mudar. Quando Cora retorna ao subterrâneo com Hades, as folhas começam a secar e a cair. As plantas e os frutos cessam de crescer e nada mais floresce. Até o sol não brilha com a mesma intensidade de antes. Quando novamente se aproxima o momento de Cora voltar, sua mãe vai ficando alegre e a natureza começa a florescer novamente. E assim sucessivamente. Eu não sei quem conseguiu captar qual o propósito desse mito. O Luiz já até colocou ali, as estações. É exatamente essa a ideia desse mito, né? Como exemplo, aí já analisou aqui, vou pegar aqui, deixa eu pegar, do A aqui, ó, a intenção. Ó. A intenção desse mito é explicar o porquê das variações que ocorrem em cada estação do ano. Na primavera e no verão, quando Cora está com sua mãe Deméter, esta cobre a terra de uma vegetação verde e bela. Porém, ao se aproximar de sua partida no outono, Cora começa a ficar triste, fazendo com que as plantas deixem de crescer e as folhas sequem, até chegar ao ponto dela se transformar na inquietante Perséfone e, desesperada, amaldiçoa o solo, fazendo com que nada cresça durante os 3 meses que chamamos de inverno. Você já deve ter visto essa estátua aqui, tá? Essa estátua, ela é exatamente a representação do rapto de Cora, né?
muito bem feita, é uma estátua de mármore, né? Muito bem feita, por sinal. Ela foi feita em 1621, de Bernini, o autor dela. E ela se encontra hoje na Galeria Borghese de Roma, né? Você consegue observar na internet fotos dela, imagem, em alta resolução, é muito legal de observar. Né? Então, aqui a gente tem um mito. A gente percebe que o mito, a ideia aqui é explicar alguma coisa. Explicou? Explicou. Para nós, que sabemos como que funciona a mudança de estações, é até engraçado você ler uma coisa dessa, mas para eles isso aqui explicava. Era assim que funcionava. Né? Ou seja, os mitos são narrativas que têm a intenção de explicar algo. Desculpa. A origem do mundo, a existência de diversos elementos da natureza ou até mesmo o comportamento humano. Ok? Os mitos que falam sobre a origem do mundo são chamados de cosmogonias, sendo cosmos mundo ou universo e gonia gênese. Então, é importante frisar que tem essa divisão. Você tem as cosmogonias, né, que vão explicar a gênese, ou a origem, né, do universo, e os mitos que falam da origem dos deuses, são chamadas de teo de Deus, né, teogonias, né, que é a origem dos deuses, tá? Aí eu vou falar rapidinho sobre o que é cosmogonia e teogonia, para a gente poder ganhar tempo. O que acontece? As cosmogonias e as teogonias, quem escreveu muitas delas foi o famoso poeta grego chamado Hesíodo. Ele viveu no século 8 a.C. Ele é tido aí como o autor da famosa obra chamada exatamente Teogonia. Só que nessa Teogonia, que é essa obra de Hesíodo, ele trata, né, da genealogia e também da hierarquia dos deuses, heróis da mitologia grega. E essa obra ela é dividida em 3 partes. A cosmogonia, que a gente já viu aqui, que vai tratar da origem do cosmos, né, do mundo. Vai falar também dos primeiros deuses, né, seus amores, suas lutas. 4 deuses são citados nesse momento: Caos, Gaia, Tártaro e Eros. Do Caos surgiram Érebo e Nix, e a partir de Nix surgiram Éter e Hemera, e da união de Gaia e Tártaro nasceu Urano, montes e pontos, o mar. Né? Então explica como que surgiu o cosmos, o mundo. E a Teogonia é a segunda parte desse livro dele, que vai narrar a origem dos deuses. Né? Quando surgiram aqui os famosos titãs, o Oceano, Ceus, Crio, Hiperion, Jápeto, Cronos, Titânidas, Teia, Reia, são os nomes bem esquisitos mesmo, Febes, Tétis, Cíclopes, e por aí vai. Então, são os titãs, vai explicar exatamente essa parte. E o período também é marcado pelo surgimento dos semideuses e de Afrodite, que é a conhecida deusa do amor e da sexualidade e da beleza. E nesse trecho vai falar também sobre Zeus, que destronou seu pai Cronos e assumiu o poder, dando início ali a uma nova fase. E a terceira parte desse livro de Hesíodo vai falar da Erogonia. A Erogonia, como o nome sugere aí, narra a origem dos heróis, Ero, né, de heróis, dos heróis e semideuses que nascem das aventuras sexuais de Zeus com várias deusas imortais, entre eles o famoso Hércules, né? E por aí vai. Outro caso de um semideus aí é Aquiles, né? A gente costuma falar o calcanhar de Aquiles. Tem uma história também dentro da Erogonia aí que vai explicar a origem dele, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, quem quiser pesquisar depois, pesquisa na internet. Vai ter um videozinho que vai estar no final também do link da apostila lá e no aba também para vocês aprofundarem um pouco mais. Né? Aí aqui no próximo ponto vai falar um pouquinho do pensamento mítico hoje. Eu não vou me prender muito nisso aqui, depois vocês leem, porque a gente pode cair no erro de achar que o pensamento mítico hoje a gente não encontra mais o pensamento mítico hoje. Né? A sociedade evoluiu tanto, tecnologia, a ciência evoluiu, a gente não tem mais o pensamento mítico, mas tem. Aí aqui eu conto um exemplo, né? Quando você procurar um documentário no YouTube da Rede Manchete intitulado Surf Ferroviário, só botar lá, digitar que vai aparecer. E esse documentário vai contar a perigosa atitude de alguns lá do Rio. Quem é do Rio aí talvez vai lembrar disso aqui. De surfar em cima dos trens ferroviários na década de 90. Isso aqui foi algo que estourou, teve muitas matérias de jornal, porque muita gente morreu, muita gente se acidentou, enfim, aconteceu muita coisa ruim. O Jorge está falando que lembra disso. Né? E um desses caras que surfavam em cima do trem foi entrevistado, que é o Júlio Queiroz. Quando ele foi entrevistado, ele diz, a justificativa que ele deu para o repórter
é que em cima do trem, surfando, ele se sentia mais seguro do que dentro do trem. Porque ele falou que dentro do trem era muito cheio, muito lotado, e em cima do trem ele sentia que tinha um espírito que mantinha ele seguro. Segundo ele, esse espírito era o espírito de algum surfista que provavelmente já tinha morrido, e que era o espírito que protegia os surfistas que surfavam em cima do trem. Né? Aí você repare que ele não está preocupado em instaurar uma investigação pormenorizada, checar a veracidade daquilo que ele está falando, se isso procede. Ele conta uma história e ele explica. E para ele, aquela narrativa é suficiente. Né? Para ele, aquilo era algo que explicava o que estava acontecendo. Foi a resposta. E ele não dá brincando, ele não fala isso rindo. Se vocês procurarem documentado lá, vocês vão ver. Ele fala para o repórter chega a ficar assim. Ah, não, cara, quando eu estou em cima do trem lá, eu sinto que tem um espírito que a gente acredita nisso, tem um espírito que sustenta a gente, que segura a gente, que protege, que não deixa a gente cair. Enfim, esse é um exemplo claro de uma narrativa mítica nos dias de hoje. E a gente vai encontrar isso aí muito, né? Às vezes, nos interiores, aí, pessoal mais humilde, criando histórias e narrativas míticas para explicar determinadas, né, coisas que não tem como... que não passaram por como é que eu diria? Por uma investigação, né, para saber se aquilo era verdade ou não. Tá? Continuando aqui, então, a transição do mito à filosofia. O que acontece? Em determinado momento, as explicações mitológicas, voltando lá para a Grécia, né, as explicações mitológicas deixam de satisfazer algumas mentes mais questionadoras, que no lugar das histórias narrativas mitológicas, que eram passadas de geração em geração, começam a buscar respostas mais racionais. Aí surge, então, os pré-socráticos, né? Os pré-socráticos surgem exatamente disso. Jonas Madureira vai dizer o seguinte: a filosofia nasceu de uma necessidade de explicar a razão de ser das coisas. Os primeiros filósofos, não aceitando mais os mitos como a única possibilidade de explicação da realidade, desenvolveram suas explicações sustentadas na observação dos fenômenos da natureza. Com base na observação empírica, eles deram as primeiras explicações científicas do surgimento do mundo, e todas elas sem recorrer ao mito. Então, os pré-socráticos foram os primeiros pensadores a explicar as coisas sem recorrer a narrativas míticas. Eles começaram a observar a natureza de maneira empírica. Opa, isso aqui acontece por isso, por isso. Ó, esse acontecimento aqui se repete de tanto em tanto tempo. Opa, ó, isso aqui não é como falaram, não. Então, eles começaram a explicar de uma maneira mais racional, né? E alguns fatores contribuíram, né, de uma maneira ou de outra, para a transição do pensamento mítico ao pensamento filosófico, que foi iniciado ali pelos pré-socráticos. Eu destaco algumas. Em primeiro lugar, a intensificação do comércio e viagens marítimas. O que isso tem a ver? Na medida que os gregos começaram a viajar, porque começou a ter uma intensificação ali do comércio, das viagens, eles começaram a perceber que não existia esse monte de deuses, heróis, alguns eram do mar. É verdade não, cara, eu não encontrei com nenhum deus por aí. Fui e voltei várias vezes, viajei, não encontrei com nenhum deles. Não encontrei com Netuno, por exemplo. E por aí vai. Então eles começaram a descrer dessas histórias. Né? A invenção da moeda. Veja bem, a gente hoje sabe que R$1 ele tem um valor. E sabe que R$100 vale 100 vezes o que R$1 vale. Mas veja bem, isso é uma abstração, porque uma moeda de R$1 é só uma moeda de metal. Nós é que atribuímos um valor àquilo ali, tanto a moeda quanto ao papel. Os R$100 ali em papel, que inclusive tem sido raro para mim nos últimos dias, mas os R$100 ali no papel é um papel, mas a gente atribui um valor e você consegue fazer determinadas coisas com aqueles R$100. É uma abstração nisso. Para chegar a essa ideia de valor diferente para as moedas, né, os gregos tiveram que pensar, tiveram que raciocinar, tiveram que usar ali a cuca, o intelecto. Então, a invenção da moeda acabou ajudando nesse sentido. A invenção da escrita, mesma forma, a gente está olhando aqui para um slide que tem algumas letras, algumas palavras, né, algumas frases, e está entendendo, mas veja bem, o que nós vemos aqui na realidade são apenas signos linguísticos, são apenas sinais que a gente olha e a gente sabe identificar o que cada um desses sinais, quando combinados, querem dizer. Né? Isso também é parte de um exercício de abstração para criar a linguagem, para criar a escrita, para criar esses signos, esses sinais. Então, isso acabou contribuindo também. A invenção do calendário, quando eles criam um calendário, eles começam a perceber que determinados
determinadas coisas aconteciam de tempos em tempos. Então, o rapto de Cora lá já não explicava, não tem nada a ver com o rapto de Cora, cara, não é isso. As estações não é por causa do rapto de Cora, não é porque a mãe dela amaldiçoou tudo enquanto os 6 meses que ela está lá com AIDS. Não, não é isso. Isso aqui tem uma explicação aqui mais racional para isso. A invenção da política também, quando a política surge na Grécia ali, a gente sabe disso, né? E lá eles começaram a participar da vida pública, começaram a dar ideias, a sugerir, a questionar. Então a vida não era mais determinada pelos deuses. A vida agora era determinada por eles. Eles começaram a perceber isso. Não são os deuses que determinam as nossas vidas como a gente pensava. Porque eles eram bem deterministas nesse sentido. Tudo que acontecia de bom ou ruim era os deuses. Era porque os deuses ou estavam irados ou estavam felizes. Quando estavam felizes, abençoavam. Quando estavam irados, amaldiçoavam. Mas quando eles começam através da política, a participar da vida pública, eles percebem que não, que a vida estava, entre aspas, na direção, no comando deles. Então, isso acaba acontecendo também. E também o surgimento da polis, das cidades-estados, né? Tudo isso acabou ajudando ali a impulsionar a transição dos pensamentos. E também ajudaram a refletir sobre o poder político vigente, assim como na organização da sociedade como um todo. Então, a gente percebe aqui que foi uma transição que foi aos poucos, não foi da noite para o dia. Tá? Eu estou aqui passando aqui tudo de maneira muito rápida, muito bem resumida. Né? Quem gosta de história e quiser pesquisar disso aí, vale a pena. E, como sempre, no finalzinho desse tópico lá vai ter um Saiba Mais, vocês assistirem um vídeo lá, História da Filosofia, Introdução, Mitos, tá? Um vídeo bem legal que vai trazer outros dados que eu não coloquei aqui. Continuando, o pensamento mítico versus o pensamento pré-socrático. Os filósofos pré-socráticos têm muita importância para a filosofia. Então, apesar deles serem os primeiros filósofos, até hoje eles são estudados, até hoje muita coisa é escrita sobre eles. Até hoje, muitos filósofos reverenciam, né, e citam de uma maneira ou de outra os filósofos pré-socráticos. Para vocês terem uma ideia, Nietzsche, que é um filósofo contemporâneo, e Heidegger também, tinham os filósofos pré-socráticos em autoestima. Nietzsche chega a falar que os filósofos verdadeiros mesmos foram os pré-socráticos. Ele até desconsidera Platão, Aristóteles, Sócrates, por incrível que possa parecer, mas ele valorizava muito os filósofos pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos são considerados aí os primeiros filósofos. Né? Eles vão ser chamados assim, não por terem vivido antes de Sócrates, como muitos pressupõem. Quando se fala de pré-socrático, as pessoas, são os filósofos que viveram antes de Sócrates, por causa do prefixo pré ali. Não. Eles eram chamados de pré-socráticos, não por conta disso, mas por conta da sua unidade de pensamento, que era a physis. Physis é natureza, então eles se preocupavam com a natureza. Né? Claro, falaram sobre outras coisas também, mas o foco principal dos pré-socráticos, que caracterizou aquela escola, foi exatamente a preocupação com a natureza, preocupação com a physis. Ok? Então, teve inclusive alguns pré-socráticos que eram contemporâneos de Sócrates, só para vocês terem uma ideia, mas, obviamente, uma boa parte deles viveu antes de Sócrates, mas não todos, isso é importante observar. E, como eu falei, repetindo, eles deixaram de se basear nos deuses, nos heróis, e passaram a focar na origem e destino do universo, assim como na transformação da substância. Então, a preocupação deles passou a ser outra, né? Isso é interessante de observar, tá? Outra coisa é o seguinte, os filósofos pré-socráticos, eles não eram um grupo homogêneo, ou seja, não pensavam iguaizinhos, muito pelo contrário. Aliás, pensar igualzinho na filosofia é bem complicado. Geralmente é muito comum um filósofo questionar o outro, ou pegar um pensamento dele e complementar, enfim. Mas o questionamento e até não concordar é muito comum, tá? E falando ainda sobre eles, os filósofos pré-socráticos, eles procuraram definir um elemento primordial para o cosmos. É exatamente o que essa imagem aí ilustra. A gente tem um copo aí com uma planta, o outro que é a terra, né, na realidade, o outro com fogo, o outro com água e o outro com nada, que seria a representação do ar. Por quê? Os filósofos, para tentar definir o elemento primordial para o cosmos, eles vão definir o que eles chamam de arqué.
tá? Que é essa expressão grega aí, que quer dizer o princípio fundamental de todas as coisas, que para eles podia ser compreendido pela razão humana. De forma geral, são lembrados como filósofos da natureza pelo fato de serem observadores e estudiosos delas. De escritos dos filósofos pré-socráticos, praticamente tudo, quase tudo se perdeu. O que a gente vai achar hoje são fragmentos, né? E por conta disso a gente possui poucas informações confiáveis acerca da sua vida, né? Do que eles escreveram, dos seus pensamentos. E além disso, naquela época, havia uma predileção pela transmissão oral. Tá? Então não havia o pensamento que nós temos hoje de escrever, lançar livros, lançar obras para deixar registrado. Naquela época, eles privilegiavam muito a transmissão oral. Sócrates, por exemplo, não escreveu nenhum livro. Tudo que a gente sabe sobre Sócrates, a gente sabe através dos seus discípulos, principalmente de Platão. A gente vai falar sobre isso. Então, antes de Sócrates ainda, isso era pior, né? Porque Platão, por exemplo, que vem logo depois de Sócrates, já escreveu um monte de coisa. Aristóteles escreveu mais ainda, né? E, além disso, tinha a questão da tradução, né? A tradução do grego arcaico. Era um grego mais antigo, que era a língua usada na época, né? Diferente das línguas usadas hoje em dia. Entretanto, alguns filósofos escreveram comentários, síntese sobre seus pensamentos. A gente pode citar aqui Aristóteles, em física, fala sobre eles, em metafísica também, Clemente de Alexandria, em miscelâneas, Diógenes Laércio, em Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, João Estobeu, em Antologia, Simplício e Comentários a Aristóteles e Plutarco em Ensaios. Então, muitos filósofos posteriores escreveram sobre os pré-socráticos. E é exatamente esse material que a gente tem, além de fragmentos de algumas obras. E agora a gente vai passar, então, de maneira bem rápida, né, sobre cada um, pelo menos dos principais, né? São muitos, não vai dar para falar de tudo hoje, mas dos principais pré-socráticos e dos principais, as principais ideias. Na apostila, tanto no AVA quanto no PDF, quem for adquirir depois, vocês vão encontrar mais detalhes, mais informações, tá? O primeiro deles é Tales de Mileto. Ele viveu ali em 640 a 584 a.C. E ele é considerado por muitos como o pai da filosofia grega. Para ele, a arqué, que é o princípio ordenador de todas as coisas, o princípio fundamental do cosmos, que gerava tudo, era a água. Ele tinha a água como a arqué. Para ele era o elemento primordial. Em 28 de maio de 585 a.C., ocorreu um eclipse solar. Né? E esse eclipse foi previsto por Tales. Tales fez uma previsão, a princípio não acreditaram nele, mas quando aconteceu, eles passaram a acreditar. Isso não só rendeu para ele uma grande fama, né? E ele é citado por alguns estudiosos como um marco ali do nascimento literal da filosofia, né? Tanto que Tales é colocado como o primeiro filósofo, tá? De todos eles. Depois a gente vai ter Anaximandro de Mileto, né? Inclusive a gente vai ver alguns nomes aqui, tá? Bem diferentes aqui, são nomes de filósofos gregos. Fica até a sugestão aí para quem vai ser papai ou mamãe aí, ó. Tá procurando um nome para o seu filho, ó. Coloca aí Anaximandro. Imagina você chamando o Anaximandro correndo dentro de casa. Anaximandro! Você chamando seu filho. Brincadeira, pessoal, só para descontrair, né? Mas assim como Tales, Anaximandro também era de Mileto, né? Por isso que era comum naquela época pegar o local de nascença e colocar como se fosse uma espécie de sobrenome. Igual eu sou Ricardo, né? Ricardo, eu nasci em Vitória, então se eu fosse daquela época eu seria chamado de Ricardo de Vitória. Né? Era comum eles fazerem isso. Então, Anaximandro era de Mileto como Tales. Viveu em 610 a 547 a.C., foi discípulo de Tales, e para ele o princípio gerador de todas as coisas não era a água. Ó, já discordou do seu mestre, né? Do seu discipulador. Para ele não era a água. Para ele era o apeiron, que era o ilimitado, o indeterminado, né? O que não tem limite. Tá? Então, isso é uma diferença em Anaximandro. Ele vai discordar e, para ele vai elencar aqui um outro elemento como a arqué. Inclusive, tem uma frase de um livro dele que é: o ilimitado é eterno, o ilimitado é ilimitado, é imortal e é indissolúvel. Né? Então, para ele, a arqué era um elemento ilimitado e não a água. O último filósofo de Mileto foi Anaxímenes, né, de Mileto. Ele viveu de 588 a 524 a.C. e existem muitas poucas informações sobre ele. Ele vai se diferenciar dos seus predecessores, dizendo que o princípio gerador de todas as coisas era o ar. Então não era nem a água, nem o indefinido, o ilimitado, mas era o ar ou a pneuma, né?
Segundo ele, através da rarefação e da condensação, o ar forma tudo o que existe. Depois vem aí Pitágoras de Samos, né? O famoso Pitágoras do Teorema de Pitágoras. Para ele era matemático, então os números eram meio usados para explicar o universo. Para ele, a matemática e a geometria eram os elementos essenciais para isso. Tudo para ele era números. O mundo estava organizado em torno de números. Eu não sei, inclusive, quem sabe disso, né? Mas Pitágoras que descobriu ali que uma corda musical poderia ser dividida e fez ali a primeira divisão dos intervalos musicais, que hoje para nós é tão comum, quem toca, quem canta, quem estuda música, teoria musical, você estuda lá os intervalos, né? Tônica, terça, quarta, quinta, oitava. Pitágoras foi o cara que descobriu isso aí. Né? Ele era matemático e ele descobriu através de uma corda de um instrumento chamado monocórdio, que quando você dividia, você tinha ali a alteração da altura dos sons, né, das frequências sonoras. Obviamente isso foi desenvolvido muito mais depois, mas ele tem culpa nisso aí. Né? E desenvolveu o famoso Teorema de Pitágoras, aí, como a gente já citou. A gente vai ter também Heráclito de Éfeso, viveu por volta do século VI ao século V a.C., tinha como elemento primordial o fogo. E um detalhe interessante, ao contrário da harmonia pitagórica, porque Pitágoras, por causa dos números, ele achava que havia uma harmonia perfeita nos números, que a matemática sempre é exata, né? 2 mais 2 sempre é 4, 5 mais 5 é 10. Então, Pitágoras via uma harmonia numérica, né? No mundo, na organização do mundo. Para ele, para Heráclito, ele era ao contrário, ele pensava diferente disso. Para ele, a tensão, a mudança, a oposição e a dialética, né, era o princípio do universo, enquanto o Logos não só mantém a ordem, quanto governa o mundo. O Logos é exatamente a dialética, a fala, a conversa. Pega isso aqui, Logos, pega isso aqui vai ser muito importante porque a gente vai falar mais à frente. Uma frase, ficou faltando um Rzinho aqui no slide, uma frase de sua autoria que resume bem o seu pensamento é: não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio, porque tanto o rio como nós estamos em constante mutação. Nunca somos os mesmos. E é um fato, né? Ele não deixa de estar certo, porque realmente, quando você bota um pé no rio, se banha, sai e volta, nem o rio é o mesmo rio que você se banhou da primeira vez, e nem você é o mesmo você, porque você envelheceu há algum tempo. Pode ser que você faça isso com a diferença de segundos, do primeiro para o segundo banho, mas essa diferença de segundos, você já envelheceu alguns segundos, você já é alguns segundos mais velho. Então é nesse sentido que ele quis dizer e faz muito sentido. Outro filósofo é Xenófanes de Colophon. Esse é um ótimo nome para colocar no seu bebê. Ó. Xenófanes de Colophon. Ele viveu em 570 até 528, nasceu em 570 até 528 de a.C. Passou boa parte da sua vida na Sicília e é considerado o fundador da escola eleática. Para ele, o princípio de todas as coisas era a terra mesmo. Né? Além disso, olha que interessante, ele defendia a ideia de que existe apenas um Deus único, né? Sendo por isso chamado de o primeiro partidário do Uno, por Aristóteles. Né? Não tem Uno, carro Uno, aí vem da filosofia grega, assim como vários nomes de carro, tá? Vários nomes de carro aí, Apolo, tem relação com a filosofia grega. Se você não tinha reparado isso, você vai começar a reparar agora. Então, para ele, existia apenas um único Deus. E é interessante isso, porque os gregos eles eram politeístas, né? Eles tinham um panteão de deuses. Eles acreditavam não só em deuses, como acreditavam também em semideuses, né? Então, o Xenófanes aí é um cara fora da curva aí, porque ele fala que só tinha um Deus. Temos aí também o Parmênides de Eleia, né? Nascido em Eleia, né? Viveu de 530 a 470 a.C. Foi discípulo de Armínias, que era um pitagórico. Afirmava que havia uma identidade entre o ser e o pensamento, sendo que para ele o ser era uno, inalterável, eterno, imóvel e indivisível. Né? Esse era o elemento primordial de todas as coisas para ele. Né? É ele o personagem principal da obra de Platão, que leva o seu nome. Platão tem uma obra chamada Parmênides, né? Onde Parmênides, obviamente, é o ator principal aí. Temos aí Zenão de Eleia, nasceu em 461 a.C. ali, e assim como Parmênides, seu discipulador defendia o monismo e o imobilismo do ser. Ficou conhecido por seus paradoxos. Um dos mais famosos é o que conta a história de Aquiles, o herói grego, do calcanhar de Aquiles, né, e a tartaruga. Segundo João Matar,
pelo método da redução ao absurdo das teses de seus adversários, os paradoxos de Zenão chegam a conclusões teóricas que contradizem o senso comum e a experiência. Esse paradoxo de Aquiles e da tartaruga está na apostila, tanto no AVA quanto no PDF, tá ok? Depois vocês leiam com calma lá, é bem interessante. Outro filósofo pré-socrático é o Hipócrates de Agrigento. Para ele, a origem do universo era determinada pelos 4 elementos da água. Olha só, ele foi esperto, ele pegou todos: água, ar, terra e fogo. Por conta disso, ele foi considerado pluralista, né? Para ele não era só um elemento que era arqué, era vários. Temos na sequência aí Anaxágora de Clasômena, que é da Jônia, da Ásia Menor, passou cerca de 30 anos em Atenas, né? Afirmava que vários elementos são responsáveis pela origem do universo, então também era um pluralista. Nesse sentido, sustentava a ideia de partículas minúsculas e invisíveis, as quais chamava de espermata, que poderia ser traduzido como semente, né? Então, é interessante o pensamento de Anaxágora. Leucipo de Mileto, apesar de ser conhecido como natural de Mileto, os estudiosos se dividem quanto ao local de seu nascimento. Nasceu em 500 a.C. e floresceu cerca de 430 a.C. Apesar de ser um pré-socrático, é contemporâneo de Sócrates, tá vendo? Além de Anaxágoras e dos sofistas. Então ele pegou ali um pouco ali de Sócrates e dos sofistas também. E ele, olha só que interessante, é o criador da teoria dos átomos, tá? Que depois foi aperfeiçoada e desenvolvida por Demócrito. Demócrito pega essa teoria, desenvolve, aperfeiçoa. Não é o que a gente entende sobre átomos hoje, mas foi o cara que começou a falar sobre isso. Então, os filósofos pré-socráticos também têm uma importância grande para a ciência como um todo, né? Então, é bem interessante isso também. Demócrito de Abdera, então, que foi discípulo de Leucipo, né? E foi sucessor na gestão da escola de Abdera, fundada por ele. Admitia os átomos, que são as partículas invisíveis e indivisíveis, como os elementos principais do universo. Então, para ele, a arqué era os átomos. Todo mundo queria afirmar qual eram os átomos. Diógenes, de Apolônia, era monista, ou seja, defendia a unidade da realidade como um todo, pois, segundo ele, se o mundo tiver origem em diversos elementos diferentes entre si, não poderiam se misturar e atuar um sobre os outros, tá? Esse aí é o Diógenes. Então, para ele, a arqué não era um elemento só, mas ele tinha um lance meio louco de razão com ar, uma mistura da razão, do intelecto com ar que gerava todos os elementos, né? Tudo partia dali. Mas não podia ser um elemento só porque, como está no texto ali, né? Se o mundo tiver origem em diversos elementos diferentes entre si, não poderiam se misturar e atuar uns sobre os outros. E agora eu quero partir, porque a gente está partindo já para o finalzinho da nossa aula. Tá? Depois leiam, por favor, façam o dever de casa, leiam. Eu até coloquei no grupo lá que essa é uma disciplina que o Eduardo até brincou, né? Não dá para aprender filosofia com figurinhas, com memes. Não dá. Filosofia se aprende lendo, se entende gastando um tempo, investindo um tempo, abre o livro, lê em silêncio, reflete. Então, leio lá com calma, tem mais coisas sobre os pré-socráticos, não dá para abordar cada um deles, senão a gente ia ter uma aula aqui de 4, 5 horas, de boa, né? Mas, no final de cada aula, eu quero trazer para vocês um contraponto teológico. Qual é a ideia do contraponto teológico? É exatamente como o nome sugere, fazer um contraponto de algum pensamento, alguma ideia do que foi tratado até aqui. Então eu escolho uma ideia e trago um contraponto. Na minha opinião, essa é a melhor forma de fazer esse diálogo da teologia com a filosofia. É possível se fazer isso, né? E até aqui deu para a gente perceber que cada um dos pré-socráticos tentou, da sua forma, da sua maneira, responder a uma das questões mais importantes do seu tempo. Qual é a arqué, ou qual é o princípio gerador e transformador de todas as coisas. E uma coisa que chama a atenção, pelo menos me chamou a atenção quando eu comecei a estudar esse assunto, é que quem vai responder isso não é nenhum dos pré-socráticos, porque nenhum dos pré-socráticos chega realmente num consenso, nenhum deles acerta, cada um sugeria alguma coisa, como a gente viu. Um falava que era água, outro falava que era terra, outro fogo, o outro falava que era o ar, o outro falava que era todos, o outro falava que não era nenhum desses, enfim. Cada um sugeriu, Pitágoras falou que eram os números, a matemática, a geometria, mas quem vai responder isso é João, o evangelista, né? É ele que responde de forma definitiva qual é a arqué, qual é o princípio ordenador de todas as coisas, né?
Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu em grego, koiné, o seguinte. Não sei quem já estudou um pouquinho de grego aí, inclusive no nosso curso de bacharel, tem lá uma disciplina de grego, você vai se deparar, quem não estudou ainda vai se deparar com isso aí, ó. En arché en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Perdoe a minha pronúncia de grego, não sou tão bom no grego, né? Eu sei só ler um pouco. E foi isso aí que João escreveu. Você deve estar pensando assim, mas pastor, professor, não entendi nada. Ele escreveu isso aqui, ó, traduzindo para o português. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Né? Aí, de repente, você pensa assim, tá, mas eu não entendi, o que João respondeu aí? Vou voltar no grego aqui para você olhar aqui, ó. Enarqué, essa palavrinha aqui que eu estou movimentando no mouse. A palavra arqué é exatamente a palavra princípio. Quando João, então, fala no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, né? Ele está falando de Jesus. Jesus é o verbo, que inclusive em algumas versões a gente vai encontrar a palavra logos ao invés de verbo. As versões mais modernas trazem verbo, as versões mais antigas trazem logos. Então, João não só responde aqui ao questionamento recorrente dos pré-socráticos, como ele revela que Cristo ele é muito maior do que a arqué, ou o princípio que eles procuravam. Por quê? Pois ele, além de eterno, ele é o gerador do princípio que gerou todas as coisas. Né? Por quê? João coloca que no princípio, João não fala o princípio era o verbo. João não fala a arqué era o verbo. Ele fala na arqué, ou no princípio, era o verbo. Ou seja, ele estava antes do princípio. Eles estavam achando que o que gerava tudo era a arqué, era o princípio. Aí João fala, não, cara, vocês estão enganados. Antes do princípio, antes da arqué, tem alguém que era o logos, que era o organizador de tudo. Lembra que a gente falou lá que essa palavra logos para os gregos era muito importante, porque para eles o logos era o que organizava, mantinha o mundo organizado. A arqué era o princípio, mas o que mantinha a ordem era o logos. João usa exatamente essas duas expressões. Não sei se vocês sabem, mas o Evangelho de João ele tenta mostrar Cristo como Deus, tenta mostrar a deidade de Cristo ou a divindade de Cristo, né? Toda a narrativa dele é nesse sentido. Então ele já começa colocando Cristo como Deus. E ele fala no princípio, ou seja, não é o princípio, é no princípio, era o verbo, era o logos, aquele que mantém tudo organizado. E ele estava com Deus. Ele não só estava com Deus, mas ele era Deus. Aí ele fala, ele estava no princípio, ele estava na arqué com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu não sei vocês, mas eu acho isso tremendo, né? E é interessante que lá na frente, em Atos, Lucas vai descrever as palavras de Paulo, que vão dizer o seguinte: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. É interessante que esse texto de Atos, eu não sei se você conseguiu perceber, ele não só confirma o que João escreveu, como ele nos revela que os homens foram criados para buscar a Deus. Olha o que Paulo fala no começo. E um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus. Deus criou os seres humanos para buscarem a ele, né? Aí ele coloca, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. Paulo está dizendo isso exatamente para os filósofos epicureus e os estoicos, lá em Atos 17. Vai ter uma aula que a gente vai tratar um pouco mais, de maneira mais aprofundada nisso aí, né? Mas o que Paulo faz aqui? Paulo confirma exatamente que os seres humanos foram criados para buscar a Deus, mesmo que tateando, que é o que ele fala, ó, se porventura tateando. Eu não sei qual a imagem que vem na sua mente quando você ouve essa expressão tateando, mas eu imagino uma pessoa andando no escuro, batendo a mão, tateando, tentando chegar em algum lugar. Você já deve ter
andado num ambiente escuro, que não dava para enxergar, você não sabia onde estava o interruptor da tomada, da luz, né? E você estava tateando, batendo a mão nos lugares, tentando achar. É essa figura que Paulo está tentando trazer à mente. A figura de alguém que está tateando, buscando. E foi exatamente isso que os pré-socráticos fizeram. Mesmo sem ter uma noção real disso, o que eles estavam tentando achar era Deus. O princípio ordenador de todas as coisas, estavam buscando, tateando, tentando achar a verdade, tentando chegar em Deus. Isso vai reafirmar o que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 1, 20. Paulo disse o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Esse texto é sensacional, é só os atributos de Deus, aqueles atributos invisíveis, o eterno poder de Deus, como também a sua própria divindade, a gente reconhece desde o princípio do mundo. Como? Pelas coisas criadas. Então, esses homens eles estavam olhando para onde? Para a natureza. Eles ficaram conhecidos como filósofos da physis, filósofos da natureza. O que eles estavam fazendo? Procurando Deus. Só que eles não sabiam. Alguns sabiam, né? A gente viu que teve um lá que falou até que o Deus era um só, era o Uno. Foi conhecido como o filósofo do Uno, porque falou que só existia um Deus. Mas essa busca que eles estavam fazendo era realmente a busca de Deus, a busca do princípio ordenador, do Logos, do princípio criador de todas as coisas. Eles estavam procurando, só que de forma tateada, né? Estavam tateando, como Paulo vai dizer, né? E continuando aqui, peraí, deixa eu só mudar aqui que travou aqui, agora passou. Isso vai nos mostrar outra coisa, que por mais que os homens possam ter um vislumbre do conhecimento de Deus através da revelação geral, que é a natureza, só terão um conhecimento verdadeiro dele através da revelação especial da pessoa de Cristo. Olha o que Hebreus fala. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha que interessante. Em teologia, para quem não sabe, a gente estuda que existe a revelação geral de Deus, que é a revelação de Deus através da natureza, e a revelação especial, que é a revelação que acontece através da pessoa de Cristo. Né? Aqueles homens, eles estavam tateando. Pela revelação geral, eles até conseguiram ter ali um pequeno vislumbre do conhecimento de Deus. Até entenderam ali que existia um arqué, um princípio organizador de todas as coisas, mas eles achavam que esse princípio é que era o que gerava tudo. Né? Eles entenderam também que tinha um logos, que era o princípio que mantinha tudo organizado. E eles ficaram ali debatendo, discutindo, tentando achar qual era a arqué e qual era o logos. Né? E, surpreendentemente, quem vai responder isso é João. Quando ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Né? E isso é lindo demais. Né? Então, é isso. A nossa aula acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o percurso que a gente fez até aqui, e na aula que vem a gente vai dar continuidade. E essa é a ideia, sempre finalizar a aula com um contraponto teológico. Eu vou parar a apresentação e quero dar um espaço para, se vocês tiverem alguma pergunta, podem ficar à vontade. Não sei se eu fui rápido, né? Se eu fui rápido, me perdoe, mas é porque é bastante conteúdo para falar. Vou interromper aqui a gravação. Só um minutinho.